Hoje a gente vai falar sobre o peso que a opinião do outro pode ter na sua vida e principalmente como se libertar disso. Por exemplo, você pode acordar bem e aí alguém olhou meio estranho para você, não sorriu, não deu bom dia e isso já estraga o seu dia. Às vezes você tem um plano incrível, mas alguém duvida que isso vai dar certo e isso pode fazer você desistir antes mesmo de começar. E aí você começa a pensar que talvez você seja sensível demais, ou que você está só valorizando a opinião de alguém que você ama. Só que na verdade você está carregando uma espécie de mochila de pedra do outro. Você está exausta, não porque a vida é pesada de verdade, mas porque você está tentando subir a sua montanha carregando o julgamento das pessoas que nunca tiveram coragem de sequer sair do lugar. Eu me aprofundei em 6 estudos importantes sobre o quanto a opinião do outro pode pesar sobre uma pessoa e eu vou te mostrar um caminho que funciona para sair desse peso que vai destruindo o seu emocional pouco a pouco. Se você não me conhece, eu sou Leia Carvalho, psicoterapeuta há mais de 20 anos, com especialização em neurociências, TCC e psicanálise. E nesse vídeo eu vou te ensinar como tirar essa mochila das costas e como finalmente se libertar do tribunal do espelho. E eu vou te contar o motivo real, porque você está dando ainda tanto poder para quem não está construindo nada com você. Olha que eu vou te falar uma coisa importante. Imagina que cada crítica que alguém faz, cada vez que você escuta assim, eu acho que você não devia isso ou aquilo, cada olhar de reprovação que alguém te dá é uma pedra. No começo é só uma pedrinha no bolso, com o tempo vai virando uma mochila tão pesada que você não consegue mais nem. Você está arqueado, você não olha nem para o horizonte. E a razão que faz você se sentir tão travada hoje é porque você parou de ouvir a sua própria intuição para não incomodar o ouvido do outro. E quando você permite que a opinião do outro, que não vive a sua vida, tenha peso de uma verdade absoluta, você está entregando a sua paz de espírito de bandeja, percebe? Se tudo que vem do outro você considera que é uma verdade absoluta, já era, acabou a paz. Agora escuta o que eu vou falar, uma coisa importante para você. Sabe por que você vai aceitando ao longo do tempo essas pedras? Porque você aprendeu lá atrás, pequenininha ainda, que para ser uma menina boazinha, que agrada todo mundo, tem que ficar quietinho ouvindo o que o outro está falando. De uma certa forma, você acredita que se carregar o peso do outro, o outro vai te amar mais. Só que, na verdade, o que as pessoas te dão são pedras para carregar que elas não estão interessadas, elas não querem. Elas estão interessadas em controlar e ter algum tipo de controle, né? Que possam exercer sobre você. Isso é importante para elas. Se você entende que o julgamento do outro, a opinião do outro, na verdade é uma projeção da própria limitação do outro, essa mochila vai perdendo peso. Porque você vai ver que a opinião do outro é sobre ele, não é sobre você. Só que existe um perigo real, que não é o que os outros dizem quando os outros estão na sua frente. O perigo é o que você faz, não é as palavras quando você está sozinha, sabe? Que as vozes, isso é o tribunal do espelho. É aqui nesse ponto que a sua liberdade vai sendo acabada todos os dias. E aí você pode estar pensando, Leia, mas eu não posso só ignorar todo mundo. Eu vivo em sociedade. Eu me importo com o que as pessoas pensam de mim. E eu sei que você se importa. O que existe dentro de você é uma vigilância de aprovação ligada no modo máximo. Você entra num lugar e antes mesmo de dar oi, o seu cérebro já fica ali escaneando as pessoas, sabe? Será que elas gostaram da minha roupa? Será que eu tô bem? Será que eu falei alguma coisa errada? Será que tem alguém me julgando? É como se você tivesse criado um tribunal do espelho, onde você não olha mais para se ver, você olha para tentar prever o que o outro vai ver. É como se você tivesse se tornado a promotora, a juíza, a carrasca de você mesmo, usando as leis dos outros, que muitas vezes não tem lei nem na própria vida. Olha que desarranjo que acontece, né?
Imagina que você está tentando pintar ali um quadro bonito, mas cada vez que você dá uma pincelada, você para e pergunta para um cego o que ele está achando das cores. É exatamente assim que você faz quando você procura uma validação para quem não tem o menor conhecimento de quem você é, da sua alma, do que acontece dentro de você. Porque mesmo quem convive muito com você, muitas vezes sequer sabe o que acontece dentro de você, entendeu? Então, você precisa entender que a liberdade não é ausência de crítica. Crítica é mato. Mato nasce em qualquer lugar. Liberdade é a ausência da necessidade do outro te entender. Você não deve explicação de quem você é para alguém que só enxerga a tua capa. Se você continuar tentando ser entendida e compreendida por todo mundo, você vai acabar sendo uma colagem, sabe? Toda torta, toda esquisita, de um monte de pedaço alheio, e a sua verdadeira essência vai ficar escondidinha, invisível. Agora eu vou te contar uma coisa que quase ninguém tem coragem de dizer. Existe uma razão secreta que faz você segurar essa mochila, né, de pedra dos outros com tanta força que ela vai machucando você. Por que é tão difícil soltar a opinião do outro? Por que você pode preferir o peso da crítica do outro no lugar do alívio do silêncio? Esse erro que está mantendo você ali presa é um medo do que sobra quando você para de tentar agradar. Você tem medo do vazio. Só que o problema é que esse vazio que você tem medo é, na verdade, o espaço onde a sua liberdade mora. A gente precisa entender que aprende muita coisa ao contrário, desde cedo, e a gente precisa abrir nossos olhos para o que é verdadeiro. Você está usando a opinião do outro como se fosse uma bússola, né? Mesmo que essa bússola te leve, te guie para um abismo. Sabe por quê? Porque você tem pavor de decidir qual é a sua própria direção. Carregar a mochila do outro pode dar para você uma falsa sensação de pertencimento, de fazer parte. É como se você preferisse ser criticada dentro do grupo do que ser livre e não ter grupo para participar, entendeu? Mas veja bem, depender do que o outro está pensando, falando, se ele está aprovando ou não, é igual um vício. Quanto mais você tem, mais você precisa. Só que o preço de sustentar esse vício é muito alto, é muito caro, porque é a sua própria alma. A verdade que você precisa entender é que ninguém pode dar para você a sua liberdade. A sua liberdade é uma coisa que você toma para você. E o primeiro passo para tomar essa liberdade para você é aceitar que você vai sim ser vilã na história de alguém. É entender que você não precisa ser boazinho o tempo todo, não, compreende? As pessoas podem olhar para você e não gostar de alguma coisa, tá tudo bem. Porque se ser vilã da história de alguém significa ser fiel à sua própria história, então é o que você tem que fazer. É melhor que alguém não te aprove ou não te goste do que goste de você pelo que você está fingindo ser. Você tem que ser verdadeira e ser amada por quem você é. Isso não significa que você não vai melhorar como pessoa, que você não vai identificar que tem algo errado que precisa ser mudado. São coisas diferentes. Agora, como é que a gente na prática sai desse lugar? Como é que a gente esvazia a mochila pesada da opinião do outro hoje, sem ficar esperando o outro mudar? Porque o outro não vai mudar, é isso que eu vou te mostrar agora. Para você se libertar, você precisa entender que liberdade não é um evento único. Não é uma coisa que você vira a chave, pronto, tô livre. Não, você vai praticar todos os dias um pouco, desenvolver isso. O primeiro passo é identificar quem é dono da pedra. Lembra da mochila de pedra?
Toda vez que alguém fizer um comentário e machucar você, você vai se perguntar assim: quem disse isso constrói a vida que eu quero ter? A pessoa que fez esse comentário, que me criticou, ela constrói a vida que eu quero ter? Se a resposta for não, a opinião dela não é um bom conselho, é só um barulho que está ali. Aí mentalmente você vai devolver a pedra para ela. Mentalmente você vai dizer: isso não é meu, é seu. Vai virar as costas e seguir em frente. Não aceita. O outro te oferece qualquer porcaria que ele tenha, mas você pode não aceitar. Segunda coisa, você vai praticar o que eu chamo de desaprovação intencional. Começa a fazer pequenas coisas que você sabe que o outro pode não gostar, mas que fazem bem para você. Olha, o objetivo não é machucar ninguém, tá? É, de, é desrespeitar a crítica do outro. Esse é o objetivo aqui. Então, mesmo que o outro diga assim: ah, quando você coloca rosa, é uma cor que não combina com você, coloca rosa. Você vai usar rosa porque o outro falou que não era bom. Ah, eu quero que você faça assim, assim para mim? Diz que não. Observa sempre aquilo que é bom para você. Começa a escolher o que é bom para você. E terceiro, fecha o tribunal do espelho que a gente falou, tá? Começa a se olhar com os olhos de quem se ama de verdade. Porque é você que precisa se amar. Ao invés de perguntar o que o outro vai pensar, muda a pergunta para como eu me sinto fazendo isso. Toda vez que você pensar, ai, o que o outro vai pensar? O que o outro vai achar? Pergunta assim, como eu me sinto fazendo isso? Pode ser que no começo você nem saiba, porque você anulou isso, sabe? Mas se você exercitar isso, inclusive com os outros passos, a resposta vai vir. E sabe o que acontece quando você solta essa mochila cheia de pedra, cheia de peso da opinião do outro? Você está acostumado a carregar tanto peso, tanto tempo, que você vai se sentir super leve, como se estivesse flutuando. Se você para de carregar o peso do outro, você descobre que tem uma energia absurda e que estava usando essa energia para aguentar aquele peso. E aí você vai voltar a ter olhar para os seus sonhos, para aquilo que você gosta. Você vai começar a se sentir muito mais leve. Você vai entender que as pessoas têm direito a ter opinião, mas você tem direito a não aceitar essa opinião, porque você está mais repleta de amor próprio do que já teve algum dia. A vida ela é muito curta para ficar na sala de espera da aprovação do outro. Você tem um brilho que nasceu com você e que você precisa resgatar. Você não precisa que ninguém permita que você brilhe. Então solta essa mochila, devolve as pedras. A estrada é sua e o peso deve ser só o seu. Aquele que faz você exercitar. E se você sentiu que esse vídeo te ajudou, curte, clica no sininho, compartilha. É tão importante compartilhar tudo aquilo que nos faz bem, compartilhar e levar para outros. Tá bom, meu amor? Te vejo no próximo vídeo. Beijo!